Hare Krishna, caros alunos e alunas do curso de formação Vaishnava de Nova Gokula, que é levado a cabo pelo departamento, ou melhor, Coordenadoria de Educação e Cultura da ISKCON Nova Gokula. Agradeço muito a oportunidade que me foi dada pelo coordenador, que é Brahmaputra Prabhu, para apresentar para vocês a unidade número 3 do curso que vocês fazem, que tem o título de Sadhana Bhakti. E nós vamos fazer um breve estudo, podemos dizer uma introdução ao tema. Depois vocês poderão estudar por conta própria ou mesmo fazer perguntas e criar uma relação com a escola de vocês, o curso de vocês. Hoje nós vamos fazer uma apresentação desse tema Sadhana Bhakti, que é um tema de suma importância. Não é exclusivo da escola Vaishnava. Sadhana é um tema disciplinar. Inclui a aceitação voluntária de atividades reguladas com algum propósito. No caso de Bhakti, que é o que nós estamos estudando, por isso é chamado de Sadhana Bhakti, o propósito é desenvolver amor puro por Krishna. Em sânscrito, o propósito é identificado como sadhya. O processo é sadhana e o praticante é sadhaka. Então, são palavras em sânscrito que vale a pena se familiarizar. Muitos de vocês já têm essa familiaridade, mas vale a pena se familiarizar, porque ao estudar os nossos livros, os livros de Prabhupada, os livros da cultura védica, inevitavelmente nós vamos lidar com o idioma sânscrito, que é o idioma original da revelação dessas escrituras. Então, uma palavra aqui, outra ali, uma expressão e às vezes uma regrinha de gramática, vai ser sempre bom que a gente tome conhecimento. Hoje nós vamos falar só de algumas palavras assim soltas, né? Como agora falei. Sadhana, sadhya e sadhaka. O processo, o objetivo e o praticante. E esse Sadhana Bhakti não surge do nada assim. Na história do nosso movimento, do movimento Hare Krishna, o grande patrono é chamado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E alguns livros, ele veio no século XVI, de 15 para 16. E muitos historiadores, ou melhor, associados dele, na época, escreveram, logo depois que ele partiu, escreveram em seus diários suas experiências com ele, que depois foram transformados numa biografia. Essa biografia é chamada de Sri Chaitanya Charitamrita, que descreve o Amrita, ou o néctar, dos passatempos eternos dessa personalidade que foi Chaitanya. Então, Chaitanya, como o patrono do movimento, teve inúmeros discípulos. E para seus discípulos mais íntimos, mais intelectuais, ele recomendava que escrevessem livros, que fizessem pesquisas na vasta literatura védica, que capturassem o tema Bhakti, desenvolvessem diferentes objetos de pesquisa dentro de Bhakti e elaborassem escrituras complementares para explicar as diferentes escrituras tradicionais. Um desses eruditos, desses discípulos próximos dele, muito erudito, se chamava Rupa Goswami e teve muita associação com ele. Depois da partida de Chaitanya, ele ficou ainda conduzindo o movimento, era um grande mestre, e escreveu alguns livros. Entre os livros que ele escreveu está o Bhakti Rasamrita Sindhu. E neste livro, que descreve o oceano de Bhakti e as ondas amorosas que surgem desse oceano, como os oceanos produzem
ondas, este oceano Sindhu de Bhakti produz ondas de devoção, ondas de amor espiritual. Então, Rupa Goswami escreveu esses livros e ele relata quais são as partes de Bhakti, as partes que compõem o processo de devoção. E ele aponta aí que não é uma criação dele, naturalmente, que já vem da tradição que ele representa. E ele aponta aí que de todas as angas, ou as partes que ele explica, 5 são as mais importantes. E que essas 5 mais importantes foram definidas pelo próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. E como ele era um seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, ele deu ênfase a essas 5 angas de Bhakti, que não são muito difíceis. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou descrevê-las. Vocês vão ver que não é muito difícil praticar ou conceber na nossa vida pessoal essas angas e praticá-las como parte do processo de Bhakti. Então ele diz que uma delas, a primeira, é cantar os santos nomes do Senhor. Isso era básico na atividade de Chaitanya, porque historicamente o cantar dos santos nomes, dos nomes de Deus, era uma tradição, mas que estava reservada para uma classe de pessoas, a classe sacerdotal da sociedade, que estratificada se reunia de maneira reservada, não permitia a entrada de pessoas diferentes do grupo deles e praticavam o cantar do mantra, do Mahamantra Hare Krishna, de maneira secreta. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ao chegar e ver aquilo e compreender que aquilo havia sido um recurso tomado pela classe dos Brahmanas, porque eles estavam ameaçados pelo governo da Índia naquela época, que era um governo de outra linha religiosa, de outra tradição, e que perseguia os hindus. Então, naturalmente, que os hindus Vaishnavas procuraram uma maneira de proteger a sua fé e a sua prática religiosa. E assim eles se reuniam de maneira secreta para a prática do cantar dos santos nomes. Mas Chaitanya Mahaprabhu chegou e disse: não. Vamos colocar essa joia preciosa disponível para todo cidadão, toda cidadã dessa sociedade. Vamos levar e tornar popular. E aí ele começou a trabalhar com alguns brahmanas, alguns devotos, a princípio, que ficaram bem confidentes e ficaram inclinados a entrar no projeto dele, e ele elaborou o projeto, sistematizou o projeto e disse: agora vamos para a rua. E saía para as ruas cantando um mantra que era secreto, cantado apenas nos lugares secretos que aqueles brahmanas se reuniam. Isso deu uma confusão, porque os tradicionalistas entenderam que Chaitanya estava quebrando a tradição mais requintada, que era o cantar da joia preciosa para esta era de desavenças e de hipocrisia que estamos vivendo, e estava tornando aquilo popular para todos, inclusive para os párias, aqueles que eram que estavam fora da estratificação social deles. Então, eles ficaram muito preocupados, não conseguiram conter, porque eram pares, né? Eles eram da mesma tradição religiosa. Então, os brahmanas foram até o governo muçulmano, e denunciou, disse: ele está se desviando, e porque ele está levando os nossos mantras confidenciais
para a massa popular. O governador muçulmano não teve dúvida e baixou um decreto de que, a partir de então, o cantar do Mahamantra nas ruas estava proibido. Então, isso teve uma reação, evidentemente. O Chaitanya Mahaprabhu não aceitou isso, fez uma passeata, foi até a casa do governador para se explicar. O governador, que era muito conhecido da família dele, que era uma família tradicional, também antiga, de brahmanas. Então o governador falou com ele, o governador muçulmano, e disse para ele: olha, não é uma coisa minha não, isso é uma coisa dos membros da sua própria congregação. São os brahmanas da sua congregação que fizeram queixa. Eu só estou satisfazendo os brahmanas para proteger a tradição de vocês. Isso, a minha atitude, não pode se caracterizar como perseguição religiosa. Chaitanya disse: tudo bem, não se preocupe, não quero ir tão a fundo na questão, mas dê uma permissão, retire a proibição de que não podemos cantar, para que nós possamos ir às ruas e continuar cantando. E isso foi feito. Este governador até hoje é lembrado e honrado na nossa tradição. Já passaram 5 séculos, 4 séculos, e entrando já para o 5º século, e até hoje ainda na nossa tradição oferecemos respeitos, reverências e gratidão para esse líder governamental que foi tão sensível e permitiu o cantar do Mahamantra Hare Krishna até hoje. Todos os seus sucessores, mudança de sistema de governo, o que quer que tenha acontecido na Bengala, naquela região da Índia, foi mantido o cantar do Mahamantra em Harinama Sankirtana, que é o nome da tradição, nas ruas. Então, a disciplina necessária para uma pessoa poder cantar o Mahamantra Hare Krishna, purificar o seu coração, desenvolver valores humanos dos mais elevados, desenvolver valores transcendentais que estão alicerçados nesses valores humanos e alcançar a transcendência, é uma disciplina que é chamada de Sadhana Bhakti. E esse Sadhana Bhakti é apresentado no Bhakti Rasamrita Sindhu, o livro de Rupa Goswami, o seguidor intelectual de Chaitanya Mahaprabhu, é apresentado como uma das etapas, uma das 9 etapas que o praticante deve passar para alcançar o Sadhya. Lembram o que eu disse que era Sadhya? Sadhya é o objetivo do processo de sadhana. E qual é o objetivo do processo de sadhana bhakti? Krishna Prema Bhakti. O objetivo é prema, amor. Amor por Krishna. Amor devocional. Bhakti é devoção. Prema é amor. Então, Krishna Prema Bhakti. O amor em devoção a Krishna. Não é o amor sentimental como nós temos experiência, mas é um amor comportamental, um amor que está fidelizado à filosofia da devoção, que tem características próprias, tem características demarcadas e reveladas dentro das Escrituras. Então, já lembramos agora do objetivo e falamos da disciplina, e eu disse que Sadhana Bhakti é um dos 9 processos. Nos 9 processos, nós vamos encontrar Sadhana Bhakti expresso através de um sinônimo, que é Bhajana Kriya. Kriya é atividade e Bhajana é como a prática de Bhakti. Então é a meditação, a introspecção, o processo de dharana, de yoga, que é concentração, de dhyana, que é meditação. E esse processo, que é bhajana, e tem bhajana kriya, então kriya são as atividades para concentração, meditação e transcendência. E não deixa de ser, portanto, o processo disciplinar de Sadhana Bhakti. Então, Sadhana Bhakti é o terceiro
nível, a terceira etapa destes kramas, ou 9 kramas, chamados também Nava Bhakti Kramas, ou os 9 estágios de Bhakti. Agora, esses estágios não são, assim, pré-estabelecidos e inflexíveis, rigidamente inflexível. Eles não são assim. Por exemplo, o primeiro de todos é Shraddha. E Shraddha significa fé. O cultivo de fé é o cultivo de conhecimento. Então, o indivíduo entra em contato com o tema, se sente atraído e vai pesquisar. Vai pesquisar. Hoje nós temos maneiras muito simples de pesquisar. Há 50 ou 60 anos atrás, quando eu comecei a estudar, os trabalhos de pesquisa eram dolorosos. Tinham que ir para a biblioteca procurar enciclopédias que eram enormes e naqueles índices para procurar o tema que a gente queria. Não era tão fácil fazer uma pesquisa assim. Mas hoje a gente sabe, né? Tem o Google que nos dá a facilidade para uma pesquisa instantânea praticamente. É só ter internet e já consegue fazer essa pesquisa. Mas a pesquisa revela que esses 9 processos, Nava Bhakti Kramas, começam por Shraddha e que Shraddha deve ser cultivada através do conhecimento e da prática do conhecimento. A pessoa deve fazer experiências, ver algo que não vá contra os seus princípios, a sua dignidade, a sua compreensão, a sua natureza. Então ela adota aquele processo chamado Adou Shraddha, que é a fé primária de tudo. Ela adota alguma coisa. Geralmente, no nosso processo, nós damos de bandeja uma prática de Shraddha, que é através das nossas palestras nos templos, das palestras por internet. Damos as palestras dos livros principais, como o Bhagavad Gita. Inclusive, eu tenho uma aqui que eu usei para pesquisar e preparar a nossa aula. Então, o Bhagavad Gita, como ele é, que foi falado por Krishna cerca de 5.000 anos atrás e foi traduzido do sânscrito por Prabhupada. E assim a nossa editora também traduziu para o português e nós temos esse livro disponível. Então, esses livros de conhecimento transcendental revelam o conhecimento que amadurece essa Shraddha, essa fé primária. E à medida que essa fé vai se fortificando, o indivíduo vai desenvolvendo gosto por se associar com outras pessoas que são da mesma fé ou que estão praticando o mesmo conhecimento. Nesta fase, ela está mais interessada na prática do conhecimento do que mesmo numa prática religiosa. Então, ela se aproxima das pessoas que estão seguindo o mesmo processo. E ao se aproximar dessas pessoas seguindo o mesmo processo, elas passam para o segundo estágio dos kramas, dos 9 kramas, o estágio que é chamado de Sadhu Sangha. Sadhu significa sábio, santo, e Sangha significa associação, estar em contato com. Então, Sadhu Sangha é o contato com sadhus, com pessoas que têm sabedoria, que traçam a sua vida com propósitos definidos, baseados em conhecimento transcendental, que não levam a vida aleatoriamente, esperando a motivação dos seus sentidos, o encanto dos seus sentidos, um apaixonamento dos sentidos, da mente e da sua inteligência, e então para se entregar a esta paixão de corpo e alma. Não é essa a prática na associação com Sadhu Sangha. Os sadhus são aqueles que têm propósitos, que definem o seu propósito, como aqui estamos falando de sadhya, do sadhya de Bhakti, que é prema, amor por Cristo.
Então, o candidato vai cultivando fé e vai cultivando amizade com esses sábios. E vai se sentindo muito cômodo, muito confortável na associação desses sábios. Percebe que as suas curiosidades estão satisfeitas, percebe que a sua fé está ficando sólida, percebe que o seu avanço em conhecimento é racional. E ele, então, passa para a terceira etapa, que é chamada de Anartha Nivriti. Anartha Nivriti, não, é exatamente, a terceira é exatamente Sadhana Bhakti. Então, associado com os devotos, ele vai praticar o que aquelas pessoas, aqueles sábios, aquelas pessoas estão praticando. Então ele pratica o processo de Bhakti e essa prática do processo de Bhakti é chamado de Sadhana, né? Sadhana Bhakti. Aí que vamos falar desse processo de Sadhana, ou melhor, agora está identificado que Sadhana Bhakti é o terceiro degrau, o terceiro estágio de desenvolvimento dos 9 estágios e que vem depois dos 2 primeiros, Shraddha, que é fé, e Sadhusanga, que é associação com os devotos. Com a prática de Sadhana Bhakti, que então são 5 angas, 5 níveis de atividades que podem ser adotadas como metas da vida de um praticante, ele vai desenvolver a sua autodisciplina. O seu processo de autorrealização fica então sistematizado. Entre os sábios, ele identifica a sua orientação principal, se relaciona com os mestres, identifica esses mestres, se associa com eles e busca uma relação de amizade formalizada, e assim, com essa relação de amizade formalizada, ele pratica o processo com compromisso. Então, aceitando o compromisso, ele vai levantar o questionamento: e como e quais são os meus compromissos, então, agora com o Sadhana Bhakti? Aí vem, então, eu vou relatar agora as 5 angas. E isso vocês vão precisar aprender, porque se no curso de vocês tem prova, e se o coordenador perguntar para mim que quesito eu ponho na prova, eu vou dizer: põe o quesito dos 5 angas, porque é muito importante. As 5 principais angas. Então, associação com os devotos. Tem uma cola aqui para eu não esquecer a ordem. Ouvir o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam é a escritura principal recomendada por Chaitanya Mahaprabhu, que foi idealizada para a era em que nós estamos. É um livro de pós-graduação do Bhagavad Gita. Esse que eu mostrei para vocês é o Bhagavad Gita, que dá o conhecimento básico, resumido, de toda a filosofia Vaishnava. O Bhagavatam é focado no serviço ou na revelação da personalidade de Deus, na identidade da personalidade suprema, Krishna. Então, a primeira de todas as angas é ouvir o Srimad Bhagavatam. Ouvir o Srimad Bhagavatam e, em segundo lugar, cantar os santos nomes de Deus. Os santos nomes, como são revelados por essa tradição que começou secretamente na Índia, vocês lembram que eu falei? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, esses santos nomes de Krishna, que são adequados para a era atual, não limitam a experiência do praticante com Deus. Se um praticante tiver algum constrangimento em cantar os nomes em sânscrito, ele pode orar nos nomes revelados por outras escrituras que são mais confortáveis, desde que sejam nomes genuínos, que não sejam nomes inventados, que a escritura seja reconhecida, sagrada. Então ele pode usar, porque Deus tem muitos nomes.
Então, se abrigar nos santos nomes de Deus e cantar seus santos nomes. Então, ele, praticando isso, associado com os devotos, ele também deve adorar a deidade no templo. Adorar a deidade no templo é também uma anga, ou parte do processo disciplinar Sadhana Bhakti. Então ele deve adorar a deidade no templo. Nesta era de Kali, adorar a deidade não é um processo principal. O processo principal é cantar os santos nomes do Senhor. Porém, é tão forte, é tão importante que a nossa mente, a nossa inteligência fique focada, que é tão acostumada que a mente e a inteligência estão em lidar com símbolos, classificar todo o conhecimento que ela adquire, seja sensorial ou por outros níveis de epistemologia, como a lógica ou escritural, ou o que for, ela precisa entrar em contato com este conhecimento através de símbolos. Então ela adota símbolos no seu próprio comportamento, na sua maneira de se vestir, na maneira de arrumar o seu próprio corpo, na maneira de decorar a sua própria casa. Isso faz parte da natureza humana, lidar com as coisas, como em filosofia se fala, com as coisas, né? Lidar com tudo que é manifesto dentro desse mundo material. Então, Krishna, sabendo disso, do condicionamento da alma corporificada, ele se dá o direito de aparecer diante das pessoas na forma da deidade, para que as pessoas possam, adorando a deidade, utilizar toda a sua natureza, a sua criatividade, a sua natureza artística e assim aplicar a devoção e com isso desenvolver apego e desenvolver devoção à Suprema Pessoa. Então, adorar a deidade é também uma anga ou uma parte do processo de Sadhana Bhakti. O quarto é se associar com os devotos, se associar com aqueles que praticam isso, aqueles que falam desse conhecimento, aqueles que são estritos, que buscam o mesmo tipo de comportamento e que criam uma atmosfera congregacional de partilhar, de compartilhar, de convivência, de sociedade mesmo, de equipe, como queiramos chamar. Então, estar associados com pessoas que também estão comprometidas formalmente com a linha